Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal. Quem fala com vocês aqui é o HD. Pessoal, vamos falar mal do Dick Vigarista? Vamos lá? Peguei um trecho aqui do podcast Flow, aqui com participação do Reginaldo Leme, falando sobre o nosso querido, ou nem tanto assim, Michael Schumacher. Vamos acompanhar aqui, a gente vai palpitando, dando uns pitacos aqui durante o vídeo. Vamos lá. Tem uma famosa história, mas passado 87, quando o Jacques Villeneuve foi campeão, o Schumacher já era campeão mais de uma vez, e Schumacher, Dick Vigarista. Né? Ele não esconde isso, Dick Vigarista. O que precisar, ele faz. O primeiro título dele foi jogando o Damon Hill para fora. Então ele viu que o Villeneuve tinha mais carro, ia passar o Villeneuve de Williams. Cara, ele ficou cercando o Villeneuve. A hora que o Villeneuve entrou do lado, ele pá, mas jogou. Hoje seria punido só por jogar. Ficou a roda do carro do Villeneuve na carenagem do Schumacher. No fim, acabou perdendo os pontos todos do campeonato. Mas e o Villeneuve continuou a corrida, ele parou. Então, A Fórmula 1 do Velho Testamento não era brincadeira, não. Né, o Dick Vigarista, ele conseguiu ganhar, né, em 94, jogando o carro e deu certo. Só que aí quando ele tentou de novo, não deu muito certo. Né, da primeira vez funcionou, ele ainda ganhou o título assim, mas só que da segunda vez não funcionou. Né, ele bateu, mas o Villeneuve continuou na corrida e acabou sendo campeão. Mas as manchas aí na carreira de Schumacher não param por aí não, teve mais coisa. Esses aí foram os primeiros atritos ali que o nosso amigo Dick teve na Fórmula 1, né? Para ganhar o título, ele era literalmente capaz de qualquer coisa. Vamos seguir aqui. por que eu comecei a falar isso? Ah, a gente tava falando do. Não, também não lembro, aí fudeu. Não, a gente tava falando sobre o fato do grid estar próximo. Isso, da de como eles tão competitividade. Lembrei. A classificação daquela corrida foi 0,000000000, 3 pilotos. É. David Coulter Não, foi o era um. Schumacher, Não, Schumacher não estava. 97? Mas não foi, ele não estava no trio. Não tava? Mika Schumacher? Hakkinen era um, David Coulter era outro, Jerez 97. Jerez 97. Não Depois, foi Villeneuve, Schumacher e Frentzen? Pode ser. Villeneuve e o Frentzen na Frentzen Williams e o tava, Schumacher na Frentzen Ferrari. tava. Vamos lá. 0,00000. 3 pilotos empatados. Na época, todo mundo dizia que estava querendo mais atração para a Fórmula 1, mais visualização, mais público. E era a época do Bernie. E ele, quando aconteceu isso, todo mundo falou: "Puta, esse Bernie é forte." É que pra você ter uma ideia, o Bernie já chegou um momento em que, para poder deixar a corrida mais interessante, ele deu a ideia de você irrigar a pista. Molhar a pista. A corrida tá muito chata, vamos tacar água na pista, porque aí a corrida vai ficar legal. É a ideia dele. O Bunny é assim, o negócio tá vingou, mas ficando é ruim, isso. ele... Mano, Essa ideia do Bernie Eccleston era engraçada. Ele queria criar uma chuva artificial para tornar as disputas mais interessantes, quando não estava, né, por causa das regras, os carros estavam, ninguém passava, não tinha muita ultrapassagem, né? Tinha algumas corridas que não tinha muita ultrapassagem e aí ele veio com essa, né? Isso naquela época que o primeiro colocado ganhava 10 pontos, o segundo ganhava 8 e o terceiro 6, não tinha muita diferença. Então o pessoal, às vezes o cara que já estava ganhando o campeonato preferia ficar em segundo mesmo, não se arriscar, né, tentar ganhar a corrida e acabar abandonando e perdendo os 8 pontos que ele tinha, que não é uma diferença muito grande para o primeiro, né, que são 2 pontos só. Tanto que depois, quando mudaram para o formato atual, que é de 25 pro ganhador e 18 pro segundo e 15 pro terceiro, deu uma mexida nisso. Eu lembro que na época eu não gostei muito dessa alteração. Eu era muito mais a favor de você simplesmente aumentasse os pontos do ganhador para deixar mais interessante, né? Em vez de fazer esse formato atual aí, que eu acho muito, além de tudo, eu acho exagerado, né?
simplesmente aumentasse de 10 para 12 ou para 14 pontos para o ganhador e deixasse o restante como tá, né? Isso ia motivar os postulantes à vitória a irem atrás da vitória, né? Porque valeria muito mais. Ele, Cada ideia. ele, eu ia falar dessa heresa ainda? Não. Lembrando, você falou, tocou no Bernie. Vou falar para vocês quem é o Bernie. Desde os anos 80, final dos anos 80 até atravessou 90 e hoje em dia ainda faz, mas eu não estou frequentando. Não, 90, 2000 e hoje eu não estou frequentando, mas faz. Chega no Grande Prêmio da Bélgica, que é mais ou menos o meio da temporada, ele convoca o jornalista para um jantar. Mas não é um jantar. Assim, tem 8 mesas, convoca o jornalista de televisão. 8 mesas, ali tem, sei lá, 6 jornalistas, uma cadeira para ele e uma cadeira para o assessor. E ele fica trocando de mesa e o assessor trocando de mesa. Uhum. Ele falou para mim assim, todo mundo fala assim, puxa, a falta de um alemão, né? Ele falou, desculpem, gente, ele falou, eu quero um alemão, patrocínio da Gestapo, cara feia, dente para frente. Deu, né? Desculpem, gente, não sei se... Mas o Schumacher não era isso, mas o resto era tudo. E Dick Vigarista. Dick Vigarista é uma definição meio vigarista. O cara Vigarista. Mas não é ele que meio quase joga o Rubinho numa Isso, parede? na Mas Hungria. Isso foi recente. Assim, o cara que tinha corrido com o Rubinho, pô, ele deixou. Ele não tinha certeza. Cara, recente, olha a memória do Reginaldo, isso foi recente, cara, isso aí, quando o Schumacher correu, o Schumacher fez a última temporada dele em 2012, 13 anos atrás. Quer dizer, tinha certeza, esses caras têm. E o Rubinho arriscou, mas assim, devia estar um dedo de cada parede, do muro e um dedo do carro dele. Eu vi. Você chegou a ver o clipe? Sim. Porque, assim, ele tá num momento em que, assim, a sorte é que o muro acaba. Na hora que você sente que, assim, vai pegar, aí acaba o muro. E o Entendeu? Rubinho fala, ali eu passaria de qualquer forma aquele danado, aquele sacana. Aquele outra coisa. E assim, a imagem é absolutamente assustadora, realmente. Porque parece ter feita hoje com inteligência artificial, porque, caralho, acabou o muro na hora certinha. Bom, o trecho do vídeo é esse, mas assim, tiveram mais coisas, né, que o Schumacher teve, por exemplo, em 2006, né, em Mônaco, quando ele não deixou, né, o Alonso fazer a volta rápida dele. E fora assim, outras coisas de época de Ferrari, né, não não entra como exatamente uma vigarice, mas pô, um lance polêmico, vamos lá, Áustria 2002, que, né, hoje não, hoje sim. Não foi bem uma vigarice dele, mas pô, sem necessidade nenhuma, né? Sem necessidade nenhuma, porque ele já estava muito na frente do campeonato, né? Ele ficar em segundo e o Rubinho ganhar aquela corrida não ia fazer diferença nenhuma, ele ia ganhar o campeonato de qualquer jeito, né? Inclusive, posso trazer para vocês aí, tem uma opinião bem polêmica de um cara que eu gosto bastante, que é o Rica Perrone. Ele falando sobre essa corrida, que tipo, eu discordo dele totalmente no que ele fala. Tá? Dá para fazer um outro vídeo sobre isso, se vocês quiserem. Deixa nos comentários aí que eu gravo aqui, eu mostro o vídeo e gravo a opinião aqui para vocês. Mas, assim, outras coisas que dificilmente ele não saberia, né, como ser beneficiado pela própria equipe, né, pela Ferrari, que era totalmente fechada com ele. Agora, mas as clássicas vigarices dele são essas, né? Nos anos 90, quando ele joga o carro em cima do Hill e do Villeneuve, né? Uma vez dá certo, outra não. Mas, assim, na Fórmula 1 não tem santo, ninguém é santo, nem o Senna não era santo. Entendeu? O pessoal ali tá competindo, o pessoal tá ali para competir, para ganhar. E é isso. Só que alguns pilotos passam um pouco do limite, vamos dizer assim, na hora da competição e apelam para qualquer coisa e outros não, né? O Schumacher era um desses aí que não via, para ele não tinha limite, era ganhar ou ganhar de qualquer forma, né? O Alonso é meio assim também, né? O Vettel teve uma fase dele que, né, aquele episódio
Multi 21. Enfim, não tem santo, não tem santo, né? O próprio Senna, para se vingar do Prost, jogou o carro em cima dele, entendeu? Foi uma vingança deliciosa? Foi, mas, né, são coisas que passaram um pouco do limite aceitável. Mas e aí, vocês gostam do Schumacher? Vocês acham que ele foi vigarista demais? Vocês acham que ele tá pagando pelo que ele fez agora, depois que ele sofreu aquele acidente, né? Tudo que vai e volta, né, galera? É a lei do retorno. Beleza? Deixa a visão de vocês aí nos comentários, tá? Gostou do vídeo? Deixa um like, não gostou, deixa um dislike. E eu falo com vocês na próxima. Valeu!